Um abraço para você que está na sua casa assistindo. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Professor Reginaldo Manheso na parada. Nós vamos falar equações lineares, sobre álgebra. Álgebra é bom demais. Mas vamos devagar, porque eu sei que álgebra é complicado. Sei que a gente precisa de um tempo para maturação. E nós estamos no momento que estamos precisando de assistir aula para aprender e às vezes aprender para ensinar até para os filhos, né? Então é algo diferente. Então, professor de matemática da Escola Municipal Santa Maria, da Rede Municipal de Ensino de Uberaba, né? E então estamos fazendo esse trabalho, já faz o segundo ano que nós estamos fazendo, né? Eu falo que é a quarta temporada, que nós estamos dando as aulas de matemática. Com o intuito único, que você aprenda. Nossas habilidades de hoje: reconhecer, identificar e resolver sistemas de equações lineares. Gente, eu vou ficar nessa habilidade umas 3 aulas, porque é muita coisa para a gente fazer, tá certo? É a fundamentação do 8º ano, ok? Espero que você nos ajude, que você entenda e que os nossos alunos aprendam. É isso aí, galera! Bibliografia, Aribá mais Matemática. A nossa bibliografia básica é o nosso livro que está aí do seu lado, que a Prefeitura, a Secretaria de Educação, né, colocou na mão do nosso aluno. Oxi, é legal. Um abraço para os meus alunos lá do 6º ano, do 8º ano. É uma festa. E vocês acham que essa festa que eu faço com vocês aqui virtual, lá é pior? A meninada adora a gente faz uma aula com muita alegria. Esse é o objetivo, que a aula tenha alegria. Para mim falar de álgebra, para mim falar de equações lineares, bonito esse termo, equações algébricas lineares, eu tenho que voltar um pouquinho. Porque para mim entender e fazer, eu preciso de entender de expressões numéricas. Se eu não entender expressão numérica, eu não vou entender expressão algébrica. É, exatamente. A base da expressão algébrica é a expressão numérica. Às vezes você não se dá bem ainda em álgebra, é porque a sua expressão numérica não está boa. E depois disso, eu vou ter algumas coisinhas que a gente tem que aprender. Por exemplo, na expressão numérica, eu vou trabalhar com o valor numérico. Eu vou em busca do valor numérico. Enquanto nas expressões algébricas vão se transformar em equações algébricas, eu vou em busca das raízes. Mas não é raiz quadrada, é raiz da equação. Então, essa aula eu vou focar em expressão numérica e depois vamos trabalhar com essa equação, achar a equação da expressão algébrica para transformar em equação. Vamos lá? Opa! Se eu perguntar para você o que é expressão numérica, o que você vai me dizer? Expressão numérica, professor? É esse negócio aí? É. Qual que é o resultado dessa expressão? Qual que é o resultado? Eu estou com uma dúvida. Eu não sei se dá 17 a 27, porque se eu pegar 5 mais 4, 9, 3 vezes 9, 27. Se eu pegar 4 vezes 3, 12, 12 e 5, 17. 27 a 17. Professor, eu não sei. Isso cai no Enem, cai no vestibular, cai nos concursos e a gente se mistura, porque nós temos regras que têm que ser executadas, ordens, né? Premissas que devem ser levadas em consideração. Na expressão numérica é onde a gente vai entender. Depois, avançando, a gente vai falando um pouco mais e conectando vocês a isso aí. Pois bem, é uma expressão porque eu não tenho um resultado. Eu estou em busca de uma coisa. Eu estou em busca de quê? De um resultado. Isso aí confunde muitos meninos. E quando eu dava aula de álgebra no 8º ano, né, os alunos queriam resultado e às vezes eu queria formar com eles uma expressão, eu queria sintetizar a expressão, né? E eles queriam ver o resultado, qual é o valor de x, não é bem assim. Expressões numéricas são um conjunto de números que sofrem operações, beleza? 5 mais 4 vezes 3, números e operações com uma ordem pré-estabelecida. Opa, ordem pré-estabelecida é quem eu faço primeiro. Se eu souber quem eu faço primeiro, eu tenho o resultado, né? Então, não é simplesmente escrever. Eu vou escrever a mesma coisa, porém, eu tenho que saber como fazer para dar o resultado, ok? Todo mundo deve saber as 4 operações, mas que ordem que elas vão acontecer? Para isso, eu tenho aqui uma tabelinha da ordem que elas vão acontecer. Eu tenho adição e subtração. Quando é adição e subtração, eu digo que são operações inversas, né? Tem a mesma base, mas são operações inversas. Então elas formam um conjunto, adição e subtração, um grupo. Outro grupo, divisão e multiplicação. Esses 2 pontos dão um trabalho na cabecinha dos meninos,
No sexto ano, eles me perguntam 10 vezes que esses 2 pontos é divisão, né? Então, acostume-se a ler os livros, a álgebra, sempre 2 pontos representam a divisão. Outra coisa que vai confundir demais é o x da multiplicação. Daqui a pouco o x não vai ser multiplicação, vai ser uma variável, aí eu tenho que escrever um ponto às vezes no lugar do x. Também judia dos meninos essa mudança. E por fim, n ao quadrado, números, potências estão aqui dentro da expressão, e raízes quadradas, raízes cúbicas, mas não é a raiz que eu falei lá da equação, não, isso é outra coisa, que é a raiz que você aprendeu na aritmética. Legal. Qual que é a ordem que eu faço para me acertar essa bendita conta, professor? Bom, primeiro, sempre você vai do mais complexo para o menos complexo. Mais para o menos? Qual foi a última operação que você aprendeu na escola? A última operação que eu aprendi, professor? Lá na aritmética, eu aprendi potência e raiz. Então você vai começar fazendo todas as potências e todas as raízes. A ordem delas não importa, mas eu tenho que fazer potências e raízes. Também eu posso falar que são operações inversas, né? Ou seja, as duas é a mesma coisa. Ok? Então, olhei a expressão numérica. Tem potência e tem raiz? Vou resolver a potência e vou raiz. E vou resolver as raízes. Legal? Anota aí no seu caderninho, põe no mapa mental. Primeiro, potências e raízes. Por quê? São as operações mais complexas. Beleza. E depois, qual que foi o que você aprendeu antes de potências e raízes? Você aprendeu as multiplicações e divisões. Então, após você resolver as potências e raízes, eu vou resolver quem? As multiplicações e divisões. Professor, não tem potência na minha equação, na minha expressão numérica. Então, vai direto para as multiplicações e divisões, sem problema, certo? Existe uma ordem. Não tem, você passa para a próxima. Primeiro, então, vou formaçar esse barro legal, porque a gente tem que entender. Primeiro, potências e raízes. Depois, multiplicações e divisões. Beleza, você já está entendendo, eu sei que você está entendendo, né? E por último, realize as somas e diferenças. Agora que eu vou fazer soma, agora que você vai fazer soma. É a última operação, porque é a operação mais simples. Não é isso, Clarinha? A Clarinha deve estar novinha quando estiver me ouvindo na TV, porque a gente tem um delay de tempo, né? A Clarinha deve estar aí já com a gente, né? Clarinha, entendeu do vovô? Isso! Primeiro, o que você faz? Faz potências e raízes. Depois, multiplicações e divisões. Depois, o que? Somas e subtrações. Fechou? Ciclou? Ciclou. Beleza. Então, não importa a ordem. Isso! Agora dá para resolver? Olha, professor, eu acho que agora dá para resolver, porque você já sabe, né? Tem alguma potência e raiz aqui? Não. Opa, então passa para frente. Depois da potência e raiz, você faz o quê? Vou escrever aqui para não esquecer. Vocês acham que a gente lembra tudo? A cabeça é de elefante, ela é grande, mas não cabe tudo. Você usa isso aqui no seu mapa mental e principalmente quando você está aprendendo. Até aquilo, nós brincamos em casa, até enraizar o conhecimento. Até o conhecimento ser algo natural para você. Muito bom. Tem raiz? Não. Então, vou para o próximo. O que o próximo faz? Multiplicações e divisões. Ah, então aqui eu vou multiplicar primeiro. Exatamente. 4 vezes 3, 12. Multipliquei. Refiz a expressão, agora usando o que eu resolvi, eu já coloco aqui. 5 mais 12. Por que 12? Porque 4 vezes 3, 12. Agora, no terceiro item, que eu faço a soma. 5 e 12, 17. Então, a resposta certa era 17. Perfeito? Eu já vi muito menino na prova respondeu 27. Não preocupa não, que a gente erra no começo até aprender. E às vezes quando você erra, você usa aquele erro seu para entender melhor, né? É legal, tem uma teoria sobre isso, mas eu não vou ficar aqui falando de epistemologia não. Legal? Legal, é isso aí. Gente, o que é o 17? O 17 é o resultado daquelas operações que eu fiz nas ordens pré-estabelecidas. Isso mesmo. Como é que chama o resultado, então? Eu estou procurando o valor numérico. Valor
numérico. Valor numérico é o resultado da expressão numérica. Chique. Ótimo. O problema é que os meninos costumam procurar o valor numérico e quer procurar o valor numérico o tempo todo na álgebra. Não é bem assim não. Calma, vamos lá. Pois bem, vocês entenderam tudo? Tem certeza? Não faz essa para mim. Vocês entenderam, então faz para mim. Para ser uma expressão, eu tenho que colocar a igualdade, né? Porque eu estou buscando um valor. Quando eu coloco igual, é porque eu estou buscando o valor numérico. O que eu faço primeiro? O Bruno já deu uma olhada ali, procurou, falou, poxa, o que eu faço primeiro? Isso mesmo, Bruno. Você pode fazer as potências e as raízes. Vamos fazer a potência primeiro? 2 elevado à terceira. Faz no cantinho do papel do lado para não misturar a sua equação. Eu vou fazer separado e depois eu vou juntar, tá? Então, eu vou fazer a potência primeiro. Não é porque começou aqui não, porque potência e raízes podem ser feitas primeiro. 2 elevado à terceira, o que significa? Que 3 é o índice, é o fator, né? Quantas vezes o 2 vai ser multiplicado? 2 vezes 2 vezes 2? Perfeito! 2 vezes 2 vezes 2? 8. Você tá craque. Então esse 8 vai substituir o 2 terços. Agora a equação vai ser escrita 8 dividido por raiz quarta de 16 menos 12 dividido por 3. Passei pela primeira etapa. Vamos para a segunda etapa? Olhe para a equação de novo. Quando eu olhei para a equação de novo, eu vi o quê? Opa, tem raiz. Não acabei tudo ainda não, tem raiz. Então eu vou resolver as raízes. Opa. Aqui. Raiz? Como é que eu vou resolver essa raiz? Raiz quarta de 16. Professor, você me dá uns problemas muito compridos. Como é que eu vou achar a raiz quarta de 16? Está assistindo as aulas na TV Câmara? Se está assistindo a aula na TV Câmara, aprendeu a fazer a decomposição para achar as raízes. É isso aí. Eu convido vocês sempre a assistir e acompanhar a gente na TV Câmara. Eu vou decompor 16 para achar qual que é a raiz quarta. Eu vou achar, preciso de achar 4 grupos, mas 16 é facinho. Quando eu vou decompor em números primos, o 16 é divisível por quem? Por 2, o primeiro número primo. 16 por 2, 8. 8 ainda é divisível por 2. 8 por 2, 4 ainda é divisível por 2. 4 divisível por 2, 2. 2 dividido por 2 dá 1. Eu decompus o 16 em números primos. É uma forma de eu achar as raízes. Exatamente. Olha aqui que ficou até legal. Quantas vezes o 2 está sendo repetido? 4 vezes? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2? Professor, você falou que quando eu multiplico o mesmo número várias vezes, isso é potência. Exatamente. Então 2 vezes 2 vezes 2 é 2 a quarta. Professor, eu quero que você tire a raiz, eu não quero que você me dê potência. Calma, uma é inverso da outra. É isso mesmo. Ó, o 16 pode ser escrito como 2 a quarta? Pode. Então eu vou escrever aqui, em vez de escrever 16, eu vou escrever 2 a quarta. Olha, potência da base 4. Potência da base 2 no expoente 4. Com o índice 4 da raiz, 4 corta 4, né? 4 com 4. O que sobrou? O 2. Então quanto que é raiz quarta de 16? 2. O que eu faço agora? Vou pegar o 16 e vou levar para onde? Para o lugar da raiz. Olha como é que ficou. É porque a gente mudou a câmera aqui um pouquinho a imagem, por isso que ficou meio feio. Mas esse 2 vem para cá. Então agora, olha como é que ficou a equação. 8, que era o quê? 2 a terceira. 2 que era quem? Raiz quarta de 16. Olha como é que ficou bonito. Ficou bonito. Tem gente que fala que eu sou louco, eu nunca vi por que isso é bonito, mas eu acho. O que eu resolvo agora? O Bruno já falou para mim que é para mim lembrar a ordem. Primeiro potências e raízes, depois divisão e multiplicação. É isso aí, divisão e multiplicação. Então vamos fazer. Posso fazer as duas juntas, professor? Pode. 2 dividido por 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 4, 3. Aí o que virou aquela minha expressão numérica? Agora é 4 menos 3. 4 menos 3, 1. O que é esse 1? É o valor numérico. Exatamente, é o valor numérico da expressão. Entendeu? Entendemos? Entendemos mesmo? Ah, eu quero ter certeza que você entendeu, porque se você tiver dúvida, a álgebra não vai passar.
calcule o valor numérico da expressão. Mas é o mesmo problema? É, mas agora eu fiz umas coisas um pouquinho diferentes. Professor, o que você inventou aí? Tem uns negócios aí que não é letra, que não é número. É, eu inventei, né? Eu acrescentei agora na minha expressão chaves, colchetes e parênteses. Chaves, colchetes e parênteses. Isso vai fazer uma diferença grande e você precisa de prestar atenção nisso, porque isso está antes das operações. Ele estabelece que as operações vão ser feitas dentro desses conjuntos. Então, peraí. Chaves. Chapolin Colorado, a turma adora. Chaves. Colchetes. Eles não entendem até hoje o que é colchete. Aí eu falo, grampeia a folha. Aí eles vão para o grampeador, o grampinho, olha. E parênteses. Parênteses eles gostam. Vamos lá? Vamos. Como é que eu resolvi isso, professor? Tem uma regrinha aí. Tem uma regrinha aí para você. Em primeiro lugar, devem ser feitas todas as operações que estiverem dentro de parênteses. Tudo que tiver entre parênteses. Olha, isso aqui é tão legal, que quando você faz isso no computador, você faz uma expressão numérica no computador, no Excel, numa planilha eletrônica, né? Sempre ele só tem uma referência, ele só usa o parênteses para tudo. Só que ele põe parênteses dentro de parênteses. Aqui nós fazemos mais chique, né? Usamos parênteses, colchetes, chaves. Mas poderia ser parênteses dentro de parênteses, mas talvez confundisse você um pouquinho, né? Por isso que a gente faz assim. Mas lá no computador, a gente vai acostumar a fazer parênteses dentro de parênteses. E ajuda muito. O que que isso muda na minha equação? O que que isso aqui mudou na minha equação? Mudou que eu tenho uma ordem agora diferente daquela ordem que eu tinha. Antes, eu olhava para cá e ia resolver somente raízes e potências primeiro, depois multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Agora eu vou ter que olhar como que eles estão organizados, como que eles estão agrupados. Na verdade, isso aqui é uma ordem de agrupamento. Qual é o primeiro agrupamento que eu vou ter que resolver? O meu primeiro agrupamento que eu vou ter que resolver vão ser as operações que estão com parênteses. Depois que eu resolver tudo que está entre parênteses, então eu tenho que resolver o que está aqui. Eu vou seguir, pode ter várias operações. No caso aqui eu pus só uma, mas aqui já tem duas, três, olha, então já confunde. E depois que eu resolvi os parênteses, eu vou resolver os colchetes. Primeiro os parênteses que estão chegados perto de mim, depois os colchetes que estão mais longe de mim, ok? E por fim, o quê? Por fim, as chaves. Parênteses, colchetes e chaves. Parênteses, colchetes e chaves. Anota aí no seu mapa mental. Clarinha, anota no mapa mental. Onde que é o mapa mental? Pega na folha do caderno, no verso lá e vai anotando lá no finzinho do caderno, porque o mapa mental é um resumo de tudo que você aprendeu de matemática. Te ajuda muito a lembrar, porque na hora que você for estudar, você tem muita coisa, mas se você der uma lembrada nos seus mapas mentais, você vai falar, ah, isso aqui é assim. Ajuda demais, viu, gente? Ajuda mesmo. Hoje tem o computador, né? O computador, você vai lá, o computador tem tudo lá na memória dele, mas a memória tem hora que você não pode usar computador. Aí você tem que usar o mapa mental, que é os seus rascunhos de papel, né? E a gente trabalhando com os meninos, eu vivo com TI há quase 40 anos, né? Se eu contar que eu programei em cartão, eles vão achar que eu sou um dinossauro, mas a gente é mesmo, né? O que existia antes das pessoas terem medo do computador, a pandemia trouxe um benesse. Hoje as pessoas são tecnológicas. Menino de 11 anos dá show no computador. De todo esse mal, ainda sobrou-se algo bom, né? Dizem que depois de quando o mundo terminar, ainda nascerá uma flor, né? Tem um autor que escreve isso. Vamos lá. Entendemos? O que eu vou fazer? Parênteses, colchetes e chaves. Então vamos, né, professor? Mas é de qualquer jeito? Não. Qual que são dentro dos parênteses? O que eu resolvo primeiro? Potências e raízes. Se não tiver potências e raízes, eu vou fazer divisão e multiplicação. E depois que eu vou fazer as somas. Vamos aplicar. Eu vou pegar essa expressão e vou resolver ela pequenininha. Só o que está entre parênteses que eu trouxe para cá. 4 dividido por 2, 2. Então eu vou trazer 2 e colocar aqui. Pus aqui embaixo, tá? Então, sobe, por favor. Aí, é bom demais a eletrônica, né? Faz isso na mão, professor.
Só que é bom quando a gente acerta a tela, né? Eu acertei a tela agora, não deu certo. Então, menos 2 ficou aqui. Agora eu tenho colchetes aqui e colchetes aqui. Eu vou resolver o colchetes. Tem potência? Não. Tem multiplicação e divisão? Não. Tem subtração? Opa, então vou fazer. 7 menos 2. 7 menos 2, 5. Aqui, já pus o 5 aqui. Olha como é que vai evoluindo a expressão. Ela vai diminuindo, ela vai sintetizando. Então, 25 menos, abre chaves, raiz quadrada de 64, mais 5 ao quadrado vezes 5. Opa! Já fiz parênteses, já fiz colchetes, agora eu vou fazer chaves. Mas, professor, tem um monte de coisa dentro da chave. Você já aprendeu. O que você aprendeu? Quem que eu faço primeiro? Potências e raízes. Raiz 64. Ah, essa é clássica, né? São os números. São os números notáveis, né? 8 vezes 8, 64. Tem uns números que você não pode esquecer, tá? 2 vezes 2, 3 vezes 3. Então, os quadrados perfeitos, eles têm que estar na sua mente, tá? É legal. Fica na diagonal quando a gente faz aquela tabelinha, né? Então, raiz de 64, 8. 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Pessoa, melhorou, mas não resolveu. Não, é uma equação dentro da equação, né? Eu tenho agora essa expressãozinha para resolver. Quem que eu faço? A soma ou a multiplicação? A multiplicação. Então eu sou obrigado a fazer quem? 5 vezes 20. Aqui você erra. Cuidado, ó, aqui que é a hora de errar. Porque em vez de você multiplicar, se você somar, é com a resposta errada. Vestibular, onde tem muito concurso, eles colocam sempre a resposta errada lá para você ir nessa, tá? Sempre aparece essa resposta errada para você marcar. Você acha que ela e vai, né? Mas a certa tá lá. 5 vezes 25, 125. Ó, fiz primeiro a multiplicação dentro das chaves. Agora ficou fácil. Sobrou somente a soma. 8 mais 25, 133. Oh, que coisa boa. Tá pronto? Não. Eu apenas dei a resposta do que está entre colchetes. Não, professor, você falou errado. O quê? O que está dentro das chaves. Isso. Olha, quando eu era aluno, eu misturava a chave com colchete o tempo todo. E me dava um trabalho de desenhar com chaves. Eu até hoje tenho que tomar cuidado para desenhar a chave. É coisinha difícil. Então, olha lá, vamos trocar. Então, 25 menos 133 vai dar 108. 25 menos 133, 108. Pessoal, fiz tanta coisa que eu já esqueci tudo. Eu sei. Olha como é que o professor gosta que você faz esse problema. Ó, aqui é a equação original, ok? Então, resolvi a primeira, resolvi a segunda, resolvi a terceira, resolvi a quarta, resolvi a quinta. E valor numérico. Ficou mais bonito? Então por que você fez daquele jeito? Porque você não consegue, inicialmente, fazer isso tudo mentalmente. Espero que você escreva desta forma. Mas para você escrever, você usou todos os seus conceitos. Você usou os princípios do que fazer primeiro. Fazer primeiro os parênteses, depois as chaves, parênteses, colchetes e chaves. E lá dentro dos parênteses, colchetes, chaves, você fazer primeiro as potências e raízes, fazer multiplicação e divisão, fazer soma e subtração. Perfeito? Legal? Gente, eu falei muito a mesma coisa, mas é porque isso aqui é onde a gente encontra os erros. Então a gente precisa de fazer, refazer. Eu aconselho a fazer 2 vezes, né? Tirar a prova disso aqui dá um pouquinho de trabalho, mas tira-se, né? Para você realmente aprender. Eu estou entrando em álgebra, isso aqui é uma pré-álgebra, gostei da expressão, uma pré-álgebra, porque eu só vou poder fazer álgebra se eu souber expressões numéricas. Professor, eu tenho aqui uma expressão numérica ou uma expressão algébrica? Ih, você vai me confundir. O que é a pergunta? Se eu tenho uma expressão numérica ou uma expressão algébrica? Bom, vamos resolver aqui. Aqui só tem números. Então é uma expressão numérica. Aqui eu tenho letras misturadas com números. O x não é multiplicação? Não. O x é uma letra. 3x menos 6. Se aqui eu tenho letras misturadas com números, eu tenho uma expressão
algébrica. Só é uma expressão algébrica se tiver letras misturada com números. Se não, é uma expressão numérica. Mas algumas coisas são importantes a serem ditas. O que eu busco numa expressão numérica? O resultado do cálculo, não é? Exatamente. O que eu busco numa expressão numérica? O resultado do cálculo? Não! Eu busco o valor de x. Só tem um probleminha. Como é que eu vou saber quanto que vale x? Aí. Vamos devagar que agora a coisa pega. Aí, eu tenho que entender um pouquinho diferente, que eu tenho que ter valores para poder substituir e eu preciso de valores para poder equacionar. Equacionar é. Equacionar é transformá-la em equação. Eu tenho que ter um valor para a igualdade. Ah, esquece. Vamos fazer o seguinte? Vamos buscar um exemplo? Que aí a gente constrói a partir do exemplo. Fechou? Vamos construir a partir do exemplo. Equação dos espaços. Ei, minha física, adoro física. Você já ouviu falar isso, né? Equação dos espaços. É o quanto que um robozinho andou, quanto que um carro andou. Na hora que vem eu vou botar um robô fazer isso para a gente poder ver isso mais na prática. Eu quero fazer o laboratório de matemática na aula que vem, tá? Para a gente entender melhor a equação. Então, gente, a equação dos espaços, que nós já falamos. A equação dos espaços é o quê? Espaço final é igual espaço inicial. Espaço final é onde eu cheguei, caminhando, de carro. Espaço inicial, de onde eu saí, né? Eu tenho um espaço que eu saí. Mais velocidade vezes tempo. Ó, qual que é a velocidade, qual que é o espaço? Quanto que é daqui? Qual o espaço daqui em Uberlândia? A gente pergunta, de onde você saiu? Do centro ou você já saiu da rodovia? Tem uma distância, não tem? Isso é chamado de espaço inicial. Então, vou criar algumas hipóteses. A gente quando faz, não faz com quilômetro, porque quilômetro é muito grande, vamos fazer com metro. Então, o espaço final, até onde eu vou chegar? Eu tinha 6 metros, então tinha uma reta aqui, lá nos 6 metros eu comecei. Mas, eu tinha uma velocidade de 8 metros por segundo, velocidade do robozinho. Depois a gente vai fazer uns testes. Vezes o tempo, andei 20 segundos. Se eu andar 20 segundos, se eu andar 20 segundos a uma velocidade de 8 metros por segundo, saindo dos 6 metros, aonde eu vou chegar? Professor, eu estou custando entender matemática, estou dando aula de física. Não, a física é natureza. A matemática é o que nos induz a entendê-la. Eu vou explicar facinho. Olha, eu vou falar que eu tinha 6 metros mais 8 vezes 20, eu tenho 160. Quando eu terminar essa conta, olha que esse segundo está dividindo, esse está multiplicando. Dividindo, corta a multiplicação. Então, sobrou metros. Então, o espaço final foi 166 metros. Então, se eu estou a 6 metros da origem, ando 20 segundos a uma velocidade de 20 metros, andei 20 segundos a uma velocidade de 8 metros por segundo, eu vou chegar a 166 metros. Aquela caminhadinha, né? Professor, cadê a expressão algébrica nisso? Então, nessa equação dos espaços que nós acabamos de fazer os cálculos, vou fazer ela de forma diferente para você entender melhor. Só vou reorganizar para você entender, tá? A equação é a mesma. Ah, saudade da escola, essa campainha aí, essa sirene da escola doeu o coração. Vamos para a aula, garotada. Máscara, garrafinha, cuidado para não ter problema. Cada um no seu quadrado. Oh, conhece a musiquinha? Cada um no seu quadrado. Eu sei que o espaço final foi 166. Eu tenho que ter essa premissa. Eu sei que o espaço inicial foi 6 metros. Equacionando, eu vou dizer que 166 metros, espaço final, menos o espaço inicial é igual a 20 vezes x. Quem que é x? É o tempo. Ah, você não tem o tempo. Por que você não escreveu o t? Eu escrevi x para você acostumar. Então, eu quero calcular o x. O que o x representa? O tempo. Então, aqui, ó, eu fiz uma equação algébrica. Eu tenho 166 menos 6, que também seria metros, é igual a 20x. Na aula que vem, nós vamos aprender a trabalhar, a dar esses resultados, porque os meninos querem resolver a equação. O que eu faço? 166 menos 6, 160, né? 166 menos 6, 160. A gente sempre escreve um x antes. Um dia eu fiz isso, a mãe me ligou para perguntar: por que o senhor fez isso, professor? O senhor está misturando o x.
Não, mãe, eu não estava misturando x. Elegantemente na matemática, a gente sempre põe as incógnitas primeiro, as letras vêm primeiro, tá? Então é a forma mais legal. Ela não queria aceitar de jeito nenhum porque que eu inverti a equação. A equação pode ser invertida, eu posso olhar dos dois lados. Eu posso olhar da esquerda para a direita ou esquerda para a direita, ou direita para a esquerda. De boa, tá? A ordem não importa, eu não estou mudando nada, tá ok? Então ficou 160 dividido por 20x. Eu não quero x? Se está multiplicando, eu vou fazer a divisão. Depois a gente vai trabalhar isso. Quanto que vale o x? X vale 20. Professor, 166 menos 6 igual a 20x? Isso aí realmente é uma expressão algébrica. Aê! Você acabou de aplicar uma expressão algébrica. Perfeito? Está aplicado. Bom, para falar mais um pouquinho de expressão algébrica, a gente quer sempre procurar o valor de x. Não é o resultado agora. Então, muitas vezes numa equação, eu vou igualar a zero. Eu preciso desta igualdade. Para mim poder resolver a expressão algébrica, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter uma igualdade. Quando eu coloco a igualdade, ela muda de nome. Não vou falar mais que ela é uma expressão, eu vou falar que ela é uma equação algébrica. Para que ela seja uma equação algébrica, eu tenho que estar comparando com alguma coisa. Equação algébrica são equações nas quais a incógnita x está sujeita a operações. Bom, é uma equação porque eu tenho uma igualdade, iguala-se a alguma coisa. Tá? Lá eu tinha posto o 166, você lembra? E eu tenho o x. O x é o quê? É uma incógnita. Para que serve isso, professor? Para mim fazer vários cálculos. Eu acabei de fazer com você o cálculo do espaço, qual que é a distância que um veículo iria percorrer. Posso fazer várias e várias equações, tá? Posso fazer equação para calcular o preço do pão? Legal! Vou comprar 20 pães, cada pães custa X. Quando eu souber o valor do pão, eu calculo o valor de X. A gente vai ver. Mas a mais bonita é essa. Isso é bonito, professor? Eu acho lindo. Olha, isso aqui é uma equação algébrica com tudo que tem direito. Ah, meu Deus do céu. Professor, que monstro é esse? Eu só vou resolver essa equação algébrica se eu lembrar de todos os princípios que eu aprendi na equação, na resolução da expressão numérica. As regras são as mesmas. As regras são as mesmas? Sim. Primeiro, eu tenho que resolver o que está dentro do parênteses, certo? Depois que eu resolver o que está dentro do parênteses, eu vou resolver o que está dentro dos colchetes. E depois eu vou resolver o que está entre as chaves. E vou resolver quem? As potências e raízes, vou resolver divisão e multiplicação e depois resolver as subtrações e multiplicação. Só vai ter um probleminha. Muitas vezes, por exemplo, x ao quadrado, eu só vou conseguir um x ao quadrado lá no final. Quando eu faço o cálculo na equação, eu estou buscando o que nós chamamos de raízes da equação. Então vamos calcular as raízes. Não é raiz quadrada, não é raiz cúbica. Eu estou falando o valor de x. E conforme o modelo da equação, essa equação pode ser do primeiro grau, segundo grau, pode estar na forma canônica completa. Professor, que monstro que é esse? Calma, a aula que vem eu vou ensinar isso. Mas essa aqui é do segundo grau, porque o x tem uma potência de 2. Certo? Eu tenho uma forma para resolver isso. Legal? Mas eu tenho que saber como que eu resolvo as expressões numéricas. É a base, é o pré-requisito para mim poder fazer. E minha pré-álgebra. Que legal. Então, sempre, primeiro os parênteses, depois os colchetes e depois as chaves. Tudo isso respeitando as operações, certo? Sempre resolva primeiro as potências e raízes, não importa a ordem, dentro dos parênteses, dentro dos colchetes, dentro das chaves. Foi difícil? Como diz o meu amigo, foi difícil para você resolver esse problema? Foi nada. Gente, essa aula eu fiz uma introdução ao que nós vamos aprender na próxima aula. Então eu preciso que você, com calma, assista, faça o seu resumo, põe lá no mapa mental, assiste de novo,
Fala para os seus colegas, ó, isso. E quando você está verbalizando, está havendo uma introspecção, tá? Ok? Você só se torna um motorista quando você consegue dirigir falando. Se você não conseguir dirigir falando, é porque o seu cérebro está pensando o que ele está fazendo. Deixa para lá que isso é teoria doida, não vale a pena pensar. Meus amigos, foi um prazer estar com vocês. Até, nós nos encontramos na sala de aula.